Queridas amigas, queridos amigos que nos acompanham pela internet, estamos de volta hoje fazendo uma reflexão a respeito dos folclores ligados às tradições populares que no Brasil estão associados a esse momento histórico, essa época das tradicionais festas de São João. Iremos estudar, à luz do pensamento espírita, essa tradição popular que a cristandade, particularmente o pensamento católico cristão, associou à festividade de São João e o que é que isso tem a ver com o cristianismo, o pensamento cristão original, primitivo e, por consequência, com a doutrina espírita. Iremos fazer uma abordagem agora, uma digressão rápida historicamente. Na época da Judéia, quando Jesus estava para aparecer, dizem os bons espíritos que a boca profética estava silenciada. Parecia, pelo menos na tradição popular, no ideal popular, no senso comum, que os silêncios de Yahvé era naturalmente resultado de quase 400 anos, quando a população de Israel não mais via falar de profetas, não mais parecia ouvir as grandes manifestações das profecias. Parecia que os lábios divinos estavam cerrados em um silêncio em que aquele povo sofrido, vítima de cativeiros ao longo da história, não mais recebia palavra de consolação dos grandes profetas do passado. 400 anos aproximadamente que a boca profética parecia silenciada. É quando então surge uma figura extraordinária que estaria ligado ao cristianismo para sempre como sendo um grande pioneiro do pensamento cristão primitivo. Trata-se de um homem com um comportamento austero, uma vestimenta peculiar e uma característica física que chamava atenção pela sua postura exótica e especial. A tradição associou a sua postura a um segmento religioso e filosófico da época chamado narizeus, que eram austeros no comportamento, devotados a Deus, que faziam votos de castidade e que se dedicavam a manifestações das virtudes, da austeridade, de uma vida frugal e disciplinada. Iocanaan pregava na antiga Judéia, particularmente nas margens do Rio Jordão, quando o seu verbo áspero, no bom sentido da palavra, o seu verbo verdadeiro, inspirado, flamívono, deve ter começado a chamar a atenção da sua comunidade. Sensibilizava e chamava a atenção por aquele discurso. Naturalmente era um discurso diferente, era um discurso de alerta, e em que deve ter ocorrido uma espécie de repercussão popular e de divisão entre as pessoas. Alguns deveriam considerá-lo como um grande profeta e outros como uma figura estranha e peculiar, cuja palavra era quase que uma espada nua para falar dos erros da sociedade, para dizer da verdade, para invectivar contra a prostituição dos costumes, o vício, a corrupção. Ali, quase sempre nas margens do Rio Jordão, Iocanaan, a sua figura especial vai dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos porque são chegados os grandes dias do Senhor. Aquele que vier após mim, eu não sou digno sequer de apertar o cordão das suas alparcas ou das suas alpercartas. Eu sou a voz que clama no deserto, batizo com água, mas aquele que virá logo depois de mim, batizará com fogo do Espírito Santo. Ele será grandioso. São chegados os dias do Senhor. O Messias logo mais estará dividindo as épocas da humanidade e sensibilizando o mundo à semelhança de um sol para a humanidade do porvir. Era o discurso inflamado de Iocanaan, também conhecido mais tarde como João o Batista. A sua característica peculiar, o caráter viril, a cabeleira provavelmente abundante, a cinta de couro amarrada na cintura, a alimentação frugal que a tradição diz que se alimentava de mel selvagem e de alguns gafanhotos. Esse homem especial reuniu uma multidão que o seguia para ouvi-lo falar.
e o seu discurso era tão memorável e tão áspero no bom sentido, tão forte, que sensibilizava aqueles que ouviam o seu público, a ponto de fazer uma repercussão, já que na época a tradição era oral, de boca a ouvido. É provável que a sua palavra chegou a recantos ainda mais distantes da Judéia. O Egito, a Síria, a Babilônia deve ter ouvido falar da sua mensagem, porque muitas das pessoas dessas localidades acorriam para o Rio Jordão para ouvi-lo falar, para vê-lo produzir esse discurso que era um discurso especial. A grande verdade é que Jesus já estava na terra, nas regiões da Galileia que ele escolhera para pregar, quase sempre associada a populações simples, desataviadas, analfabetas, iletradas, descomplexizadas, pelo menos despidas dessa complexificação, dessa atitude de excesso de vaidade, de vacuidade na época, que quase sempre a vaidade intelectual proporciona. Jesus já estava sensibilizando as massas com seu discurso, que deveria chamar a atenção, inclusive do Sinédrio, particularmente quando ele entra numa famosa sinagoga, começa a interpretar um texto conhecido de Isaías que falava do Messias, e as pessoas que ouviam ficaram tão sensibilizados que algumas começaram a suspeitar que se tratava do próprio Messias. A partir daí, em Jerusalém, ele vai começar a ser conhecido e passar a ser seguido, e João, o Batista, declamava os dias dele. Essa personalidade histórica especial, que nós falamos deve ter sido, segundo alguns estudiosos, narizeu, era filho de Zacarias e Isabel. Isabel era prima carnal de Miriam de Nazaré, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Portanto, João o Batista é primo de segundo grau do próprio Jesus. A sua data de nascimento é objeto de muita controvérsia, de muita especulação e de discussão. Não se sabe exatamente qual é a sua data. Alguns dizem que 5 anos antes do próprio Cristo, outros que 2 anos antes da era cristã, ou provavelmente alguns meses apenas de diferença, uma vez que a tradição diz que Isabel e Maria, estando grávidas, conversavam sobre a gestação e que Isabel prometera a Maria, sua prima, cujas casas em Nazaré ficavam próximas, que, segundo a tradição popular, quando ela, Isabel, desse à luz, denotando, portanto, que a sua gravidez estava em estágio mais avançado do que a gravidez de Maria, quando ela desse à luz, ela colocaria uma fogueira acesa à porta da sua casa, para que Maria, da sua casa, pudesse ver a fogueira à distância e saber que João, o Batista, futuro primo do seu filho Yeshua, ou Yashua, já se encontrava na terra. É provável que, na qualidade de nazireu, João Batista renunciou aos bens familiares, devotado à castidade, a votos que hoje seriam conhecidos como voto de pobreza. Esse homem extraordinário, que Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, registra a sua passagem. Flávio Joséfo, na sua obra Antiguidades Judaicas, refere-se a João Batista, dizendo inclusive que ele foi decapitado, confirmando as anotações do Evangelho do Novo Testamento quando fala da sua decapitação. Mas Flávio Joséfo não entra em pormenores, em detalhes, em minúcias da sua obra, da sua decapitação, corrigindo, que vai ser explicada e esmiuçada muito mais no Evangelho, no Novo Testamento, quando fala daquela trama em que Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande, um dos tetrarcas, herdeiro do grande Herodes, que tinha um vínculo, um relacionamento às escondidas com Herodíades, que na verdade era sua cunhada, porque tinha um relacionamento com outro irmão seu, Herodes Filipe. Herodíades vai naturalmente receber críticas de João Batista, segundo o Evangelho. João Batista dizia publicamente que se tratava de uma prostituição, que Herodes Antipas era dissoluto porque estava com um vínculo perturbador com sua própria cunhada, que era Herodíades. E ele se sentindo criticado porque o Batista falava de maneira pública, veemente, clara, direta, frontal, se sentindo perturbada com aquela situação, influencia e pressiona Herodes para mais tarde decretar a morte do Batista, a sua prisão e depois a sua morte. E quando Salomé,
a filha de Herodíades, dança de maneira sensual, segundo a tradição, para Herodes Antipas, o próprio rei diz: pede-me o que quiser em compensação dessa dança. E a Herodíades teria influenciado Salomé, sua filha, para pedir a cabeça de João Batista, que mais tarde é trazida, essa cabeça levada, essa cabeça em um prato para Herodíades e para Herodes, segundo a tradição. Então o Evangelho narra essa condenação do Batista, a sua decapitação, e diz que quando Jesus soube que o Batista havia falecido, ele chora. No Evangelho, há essa passagem muito rápida que Jesus chorou diante da decapitação do seu primo, demonstrando a sua face humana. Era um espírito nobre, mas não era insensível às dores humanas, principalmente às provações dos seus afetos, dos vínculos das criaturas humanas de maneira geral. É um momento culminante. Antes disso, João, estando preso, pede a alguns de seus discípulos, porque ele fez discípulos, para ir na direção de Jesus e perguntar: és o Messias? Essa passagem está no capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo de 21 a 23, quando os discípulos do Batista vão até Jesus e diz: és o Messias? E Jesus responde: diga, João, que os cegos veem, que os coxos andam, que os aleijados se movimentam, que os leprosos estão limpos. Vamos dar agora uma breve pausa e logo mais retornaremos. Queridos amigos, estamos de volta, dando continuidade às nossas reflexões. Abordamos agora há pouco a passagem de Lucas, capítulo 7, versículo 21 a 23, quando João o Batista envia, já preso, segundo os historiadores e estudiosos, ele deve ter ficado cerca de 10 a 12 meses aprisionado, antes da decapitação, depois de cuja prisão ele seria decapitado. Ele envia então discípulos, porque ele fez discípulos, e que iam visitá-lo na prisão, para que perguntasse a Jesus se tratava do Messias. Essa pergunta intriga alguns estudiosos, porque antes desse período ele esteve com Jesus no Rio Jordão, e segundo a tradição ele teria batizado Jesus. Jesus se batizou, permitiu se batizar, porque era um costume na época, um costume tradicional, associando o indivíduo que normalmente optava por uma conduta divina, abandonando a postura mundana. João fazia isso de maneira simbólica para que a pessoa mudasse de conduta, numa espécie de ritual. Jesus se submeteu à tradição, respeitando as tradições, embora nem todas ele praticasse, tanto é que ele nunca batizou a ninguém, mas se submeteu à tradição do batismo, da imersão. Tanto é que a tradição diz que João disse para Jesus: deveria ser tu que me batizasse. E Jesus responde: não, faze-o tu, para que se cumpra a tradição, para que se cumpra aquilo que está escrito nas Escrituras, aquilo que está previsto nas Escrituras. Mas nesse capítulo de Lucas, ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus: és o Messias? É estranho para alguns estudiosos, porque antes disso ele esteve com Jesus, houve um fenômeno especial em que Jesus é apontado como Messias e o próprio João assim o reverencia. Então estamos diante de uma aparente contradição ou de uma contradição que fez com que alguns pensadores especulassem a possibilidade de, em uma dessas passagens, haver uma espécie de adulteração. Provavelmente, pensamos nós, é uma opinião pessoal, provavelmente o momento em que aparece a pomba, que já é um símbolo do mistério da Santíssima Trindade, e a ideia de que esse é meu filho, sobre quem eu deposito as minhas indulgências ou as minhas promessas. Mas o mais importante não é nem esse enfoque nesse momento, é tentar entender a essência desses episódios. Jesus olha para os discípulos de João Batista e diz: diga, João, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos se movimentam, que os paralíticos andam, que os leprosos estão curados, estão limpos, e começa a operar, a produzir fenômenos na frente dos discípulos, para dizer que não era apenas o discurso verbal, mas aquilo que ocorria. E então eles vão e anuncia a João Batista essa colocação. Havia uma tradição antiga no povo de Israel, na Judéia, segundo a qual se diz que o profeta Elias deveria vir preparar a chegada do Messias. Isso está principalmente no último capítulo
do último profeta da Bíblia hebraica, isso é, do Torá do Antigo Testamento. Estamos nos referindo ao livro sucinto, curto, sintético de Malaquias, principalmente Malaquias. Malaquias, no seu capítulo 4, versículo 4 a 6, quando faz a última profecia dele, ele vai dizer, e nós pedimos licença para ler literalmente, nas seguintes palavras: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais e aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é a expressão que está presente no Antigo Testamento, no profeta Malaquias, a anunciação de que, antes do Senhor vir, isso é, do Messias chegar ao povo, era necessário que Elias, o profeta, voltasse, e o profeta Elias já havia morrido na época, voltasse para naturalmente preparar o mundo à chegada do Senhor. Ora bem, na época de Jesus, Elias já estava morto há mais de 500 anos. Então havia tradição que Elias deveria voltar. Mas voltar como? Então havia especulações, ideias. A doutrina da reencarnação já era uma crença aceita em parte da sociedade, mas se fazia uma ideia muito imprecisa da reencarnação e nem todos adotavam a ideia filosófica da reencarnação como isso. Então havia uma confusão, uma discussão muito grande em relação a isso. Quando há um momento especial de Jesus com seus discípulos que sobe no chamado Monte Tabor, o famoso momento em que há a transfiguração do Mestre no Monte Tabor, e aqui me permitam uma digressão muito rápida. Diz os evangelhos que há uma nuvem de fumaça, uma espécie de nuvem de fumaça, não estou sendo fiel ao texto literalmente, mas uma nuvem de fumaça que cobre, o Senhor se transfigura e aparece Elias e Moisés. Parêntese, nuvem de fumaça. Hoje nós sabemos, com as pesquisas da parapsicologia, da mediunidade e as informações lúcidas que o Espiritismo oferece, que essa nuvem de fumaça seria talvez o ectoplasma, desde quando Gustavo Gelei, Charles Richer e outros pesquisadores demonstraram o ectoplasma, uma substância que em contato com o oxigênio se condensa, se tornando branco-leitosa e que é responsável pelos fenômenos de materialização, fenômenos esses que são chamados também de ectoplasmia. Podemos concluir que o momento daquela reunião no Monte Tabor, segundo o próprio espírito Joana de Ângeles, é a primeira sessão espírita de materialização, ou a primeira sessão espírita de ectoplasmia, já que do ponto de vista da física moderna, a matéria não existe. Então, sessão de ectoplasmia e não de materialização. Há, portanto, um fenômeno retumbante, o próprio Senhor se transfigura e aparecem Elias e Moisés. As duas personagens talvez mais importantes da história do povo hebreu. De um lado, o grande legislador do povo, e do outro lado, o seu grande profeta. Ambos aparecem ali resplandecentes e reverenciando o Senhor, reverenciando Jesus como grande Messias. E aqui é um outro parêntese. Se Moisés, no Deuteronômio, havia proibido a consulta aos mortos, ele, morto, aparecendo, estava de alguma forma desautorizando o próprio decreto que ele estabeleceu. Porque ele, como legislador, havia legislado assim. E agora, se ele está aparecendo ele próprio, ele que foi o legislador, ele está desautorizando aquele conceito inicial que ele estabeleceu de proibição de consulta aos mortos. Ademais, só se pode proibir uma coisa que é possível. Então, a transfiguração, Jesus dialoga com Elias e Moisés, os discípulos ficam estupefatos com aquela situação. Em alguns evangelhos, eu não me recordo aqui a passagem, mas em alguns evangelhos fala que um dos discípulos adormeceu. Como é que se pode dormir num momento desse? Talvez, pensamos nós, apenas a título de hipótese, que os discípulos poderiam ter sido médiums da própria ectoplasmia, do próprio fenômeno de materialização. Nós sabemos, pelos estudos atuais, que o fenômeno de materialização produz, às vezes, um cansaço muito grande, um desgaste no médium, e alguns adormecem, desmaiam, perdem os sentidos. Talvez, pensamos nós, alguns dos discípulos, não sei se João, Pedro, Tiago, adormeceu por conta disso.
E essa é a linguagem. Então há um fenômeno maravilhoso, Jesus então dialoga e Pedro fica tão emocionado que diz: Senhor, desçamos, fiquemos aqui homenageando. E ele diz: não, Simão, é necessário descer aos homens. E desce, etc. E no caminho, possivelmente, segundo o Evangelho de Mateus, há em outros evangelhos, inclusive no de Marcos, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, um dos discípulos pergunta: Senhor, por que os escribas dizem que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo em verdade que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João o Batista. João havia acabado de ser decapitado. Jesus sobe ao Tabor. Elias aparece. Moisés também. Ao descer do Monte Tabor, conversando com os discípulos, um dos discípulos, possivelmente Pedro, pergunta: Senhor, por que a tradição diz, a tradição de Malaquias, como nós dissemos, diz que antes de vir o Messias era necessário que venha Elias. Elias acabava de aparecer na transfiguração, por isso a pergunta do apóstolo. E Jesus vai dizer: em verdade vos digo, Elias já veio para restaurar as coisas. E eles compreenderam que Jesus estava falando de João o Batista. Se nós consultarmos as Bíblias, os textos de uma maneira geral, não encontraremos outra explicação coerente que consiga solucionar essas questões, senão através da reencarnação. Foi o Espiritismo, através de Allan Kardec, que de maneira pioneira elucidou essa questão, dizendo que João Batista nada mais é do que o profeta Elias de volta à Terra, reencarnado. Então essa é uma colocação sui generis, interessantíssima, porque os discípulos poderiam compreender que Elias viria ali, na transfiguração, apareceu ali. Mas a profecia dizia que Elias viria para preparar a chegada do Messias. Ora bem, se Elias apareceu ali, ele não preparou nada, se apareceu de maneira pontual. Mas Jesus então esclarece dizendo: não é aquele fenômeno que atesta a vinda de Elias para preparar a chegada do Messias. Eu digo que Elias já veio. Era João Batista que havia naturalmente desencarnado e agora aparece. E em outro momento, Mateus capítulo 11, versículo de 11 a 15, Jesus diz: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E no entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa colocação é deveras interessante e nós iremos fazer considerações no próximo momento. Daremos agora uma pausa e logo mais retornaremos. Estamos de volta, meus amigos, para dar continuidade às nossas reflexões. Citamos uma passagem de Mateus, capítulo 11, versículo de 11 a 15, quando Jesus diz que dentre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós ficamos a uma série de hipóteses, explicações sobre essa passagem, inclusive que essas expressões são expressões de gíria, expressões idiomáticas na época, não temos a menor dúvida. No entanto, vale a pena considerar a abordagem que Hermínio de Miranda e outros autores fazem à luz da doutrina espírita dessa passagem. Somente o Espiritismo pode explicar. O que é que Jesus quer dizer que dentre os nascidos de mulher? Quem de nós, aqui na Terra, que não é nascido de mulher? Quem de nós que não é nascido de mulher? E há alguém que não é nascido de mulher? Então não podemos ler essa passagem de maneira literal. O que é que Jesus quis dizer? Que dentre os nascidos de mulher, João o Batista é o maior, mas ele é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que é que ele quer dizer com isso? Que dentre os nascidos de mulher, talvez, do ponto de vista espírita ou espiritual, os nascidos de mulher seriam aqueles espíritos ainda necessitados da reencarnação, que precisam ainda voltar à vida física. Dentre esses, João seria o maior de todos na colocação de Jesus. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que é que isso quer dizer? Que aquele espírito sublimado,
O reino dos céus aqui, os espíritos sublimados, aqueles que não necessitam mais reencarnar. O menor deles é maior do que João Batista, porque João, de alguma forma, era um espírito ainda em evolução. Seria um antigo profeta Elias, que inclusive decapitou várias cabeças. Segundo a tradição, Elias entrou em litígio contra os adoradores do deus Baal, um deus considerado pagão, entre aspas, para o povo hebreu. E ele acabou gerando a decapitação de uma série de pessoas. Era um conceito cultural na época. Mais tarde reencarna como João Batista e sofre a decapitação. Então, o que nós queremos enfatizar aqui é que há, portanto, um enfoque espírita maravilhoso sobre essa passagem, de que João é um espírito ainda em evolução, como a maioria de nós, e necessita ainda reencarnar, mas há espíritos que não precisam reencarnar, e mesmo quando reencarnam por uma necessidade específica de evolução e de iluminação de consciências, mas não necessitando estar na carne como a maioria de nós. Então, esse é um enfoque espírita especial. Mas o que a doutrina espírita fala de João Batista? Há, na literatura mediúnica, particularmente na literatura psicografada por Chico Xavier, uma série de informações fascinantes sobre João o Batista. Nós podemos encontrar, principalmente no memorável A Boa Nova, o livro escrito pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 2, quando diz a tradição do mundo espiritual, Maria de Nazaré e Isabel conversam sobre os meninos que já eram crianças, que já estavam em uma idade em pleno desenvolvimento, amigos queridos, e enquanto as duas conversavam na cozinha para fazer uma refeição, José, o patriarca da casa, não estava na sua oficina de trabalho. As duas conversavam e Maria de Nazaré diz a Isabel que o seu filho é uma criança especial, que ela se deslumbra com as lições que Yeshua dá para ele. E Isabel diz, por minha vez, meu filho também não é diferente. Encontro às vezes João Batista, ou melhor, encontro às vezes João entre árvores, arbustos, reflexivos, denotando na face e na testa pensamentos e preocupações graves de uma pessoa velha, de um ser ancião, um menino apenas, mas parece um ser já idoso, com reflexões graves, maduras, com pensamentos de alguém amadurecido pelo tempo. E Isabel vai dizer que são crianças especiais. Maria, então, conta o episódio com os doutores da lei, quando eles foram fazer o censo, Jesus com 12 anos aproximadamente, e ao perder-se de Jesus, vai na direção dele e diz, meu filho, o que você está fazendo? Ele estava diante de doutores da lei, fariseus, portanto, do Sinédrio, conversando, dialogando, e em alguns momentos explicando a eles, o que fez com que os próprios sacerdotes do templo olhassem aquele menino com desconfiança e com suspeita. Ela retira o menino daquele cenário, fica muito preocupada, porque eram autoridades legais, autoridades do poder da época, do poder legal, judiciário, afasta-se e fica muito preocupada. Maria conta a Isabel que ficou tão preocupada que pediu ao seu marido José fosse na direção de um colega seu que era inserido no templo para dialogar com ele, o colega Eleazar. E Eleazar diz que aquele menino poderia mais tarde se tornar um grande perigo para o Sinédrio e ameaçar a segurança da família. Eleazar, então, se mostra preocupado e José, mais preocupado ainda, pede ajuda para o seu filho, para que ele seja incluído em alguma igreja, em alguma escola religiosa de preparação para o judaísmo, a fim de não se perder aquele menino em opiniões diferentes, em situações especiais. E Maria conta isso a Isabel, diz, eu estava preparando uma espécie de escola iniciática, escola religiosa, para que meu filho aprendesse as nossas tradições. Mas, em determinado momento, quando tudo já estava arrumado e preparado, Jesus me intercepta ao passo um dia aqui em casa, aproxima-se de mim e diz, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está nos céus? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Eu volto para ele e diz, meu filho, eu tenho cuidado por ti, tenho preocupação, tu precisas de uma preparação melhor para a vida. Ele me olha profundamente nos olhos, diz ainda Maria de Nazaré, a sua prima Isabel, me olha profundamente nos olhos, como se devassasse a minha intimidade, aquela criança de 13 anos aproximadamente, e diz, mãe, toda a preparação no mundo é útil, mas eu já estou com Deus. Eu escolhi a melhor escola, ou eu escolherei a escola melhor.
Eu fiquei deslumbrada, e no dia imediato, ele vai até o pai, José, e pede-lhe para ser incluído nos trabalhos da sua carpintaria. E passou então a exercer, a partir daquele momento, os seus trabalhos na carpintaria, com a enxada, com a enxó, com o martelo, com a madeira, de alguma forma demonstrando para mim que a melhor escola ainda é o lar. E na exemplificação do próprio dever, na dedicação de cada dia, estamos diante das melhores lições. Essas crianças, Isabel, são especiais. Enquanto eu conversava, a refeição estava pronta, ambas começaram a se perguntar onde estavam aquelas duas crianças. E ao saírem preocupadas na direção para além da casa de Maria, em Nazaré, elas começam a se perguntar e encontram Jesus e Canaã, João Batista, ali próximos, meninos ainda, em uma cume, onde via várias regiões, onde era possível ver várias regiões da Palestina, Samaria, entre outros, e eles ali, João sentado, Jesus em pé, como se estivesse ensinando alguma coisa para ele e apontando alguns locais ou algumas situações que as mulheres, as senhoras, não conseguiam entender o que era. E Humberto de Campos Espírito vai dizer: era o general e o seu soldado. O general instruindo ao seu soldado a guerra que deveriam travar, a batalha, entre aspas, que deveriam travar. Era uma visão formosa do general e o seu soldado. Então eles entraram em casa, fizeram a refeição, e quando Isabel com seu filho estavam para sair, para ir embora, Isabel olha para o menino Jesus e diz: Yashua, queres vir conosco? Ou Yeshua, queres vir conosco? Jesus então olha para Isabel e diz, sorrindo: não, João deve partir primeiro. E Humberto de Campos vai dizer: realmente, João teve que partir primeiro, teve que ir na frente, teve que preparar o caminho para mais tarde Jesus apresentar a sua mensagem. E Humberto de Campos vai fazer considerações belíssimas no livro A Boa Nova, quando diz que João representa a mensagem da verdade. E a verdade vem sempre antes para fazer com que as criaturas possam discernir a respeito do bem e do mal, do que é correto, do que é incorreto, do ético, da lei, daquilo que é o dever, a fim de o amor vir depois para fazer aquilo que a verdade não pode fazer. A verdade vem antes para, de alguma forma, despertar a criatura para o discernimento a respeito das coisas da vida. E o amor é uma conquista que vem depois. João, diz Humberto de Campos Espírito, representa a verdade. É o símbolo de um grande cristão, dos primeiros cristãos. É o símbolo do herói das primeiras horas do cristianismo, o herói da verdade. Mas Jesus vinha na tradição e na mensagem do amor fazer aquilo que João não poderia fazer. O seu discurso, às vezes áspero, às vezes verdadeiro e transparente demais, denotava a correção do seu caráter. E Jesus viria depois para complementar e desabrochar aquilo que João apenas anunciava, sem conseguir chegar, naturalmente, na profundidade do mesmo nível à semelhança do Mestre. Mas agora nós iremos concluir as nossas considerações em uma breve análise sobre a lei de causa e efeito. Porque muitos espíritas, e nós pessoalmente também entendemos dessa forma, que se Elias degolou muita gente na sua colocação, na sua postura, que para nós pareceria agora, para os nossos tempos, uma intolerância religiosa, ele volta como João Batista é vítima de uma degola, de uma decapitação. Qual é a nossa análise de maneira geral na lei de causa e efeito? É que João, o Batista, sofreu a lei de causa e efeito e passou aquilo que ele fez outros passarem. Mas será que é isso? A lição é muito mais profunda, é muito mais desabrochada, é muito mais cheia de minúcias, e é isso que nós vamos examinar no próximo e último momento nosso, no próximo módulo. Daremos agora uma breve pausa e logo retornaremos. Estamos de volta para encerrar as nossas considerações acerca dessa figura fascinante e associá-la às tradições populares, particularmente do Brasil, das festas de São João. Trata-se de uma cultura folclórica ligada à construção do pensamento católico cristão, que associou a essa época do ano, particularmente do inverno, aqui no Nordeste do Brasil, associado à figura desse ícone que para a Igreja Romana e também para a tradição da cristandade universal
é uma figura memorável, especial de João Batista, que na tradição simbólica seriam os fogos de artifícios que explodiriam no solo dos corações e que preparariam a terra para a chegada do grande rei, que é o amor por excelência, o príncipe da paz. João representaria esses fogos que explodem, esse símbolo do discurso áspero, do discurso forte, para alertar as criaturas a fim de que elas possam receber mais tarde a mensagem do reino dos céus. João representa essa figura da austeridade, que de alguma forma a comunidade hebraica também estava acostumada com os ensinamentos da grande lei de Moisés, para que Jesus suavizasse a lei através da misericórdia e do amor. Ele mesmo disse que misericórdia eu quero e não sacrifício, e não oferenda, e não holocausto. Então, é mais ou menos essa a consideração, e só gostaríamos de encerrar com a questão que deixamos no módulo passado. Será que a lei de causa e efeito se cumpriu? Não é também totalmente assim. É óbvio que há espíritos que passam pela mesma situação que fizeram outrem passar, porque rogam, porque pedem à divindade a oportunidade dessa experiência para sentir na pele o que fez outro passar, mas a lei de causa e efeito é lei de amor, e não necessariamente lei de punição, de olho por olho, dente por dente. Chico Xavier, certa vez conversando com o espírito Emmanuel, perguntou isso a Emmanuel, e ele declarou isso mais tarde em uma célebre entrevista dele, a Marlene Severino Nobre e a outras pessoas, que perguntou, então quer dizer que João Batista, ele sofrendo a mesma experiência que Elias fez outras pessoas sofrendo, decapitando cabeças, ele passou pela mesma situação? Será que a lei de causa e efeito se cumpriu dessa forma? E Emmanuel respondeu, balançando a cabeça negativamente e dizendo que não, que a lei de causa e efeito não era dessa forma, até porque antes de reencarnar como João o Batista, o profeta Elias tem uma diferença de 500 anos, portanto 5 séculos aproximadamente, entre uma encarnação e outra, no mínimo. É que vale dizer que nesse espaço de tempo, ele voltou à Terra em outras oportunidades, reencarnou em outras experiências, inclusive em expiações, para resgatar aquilo que ele havia cometido, para recuperar-se, corrigir, aprender, em relação às experiências que ele ainda não havia logrado, para desenvolver amadurecimento, desenvolver maturidade. Então é natural que isso ocorra. E aí Chico Xavier perguntou, então por que ele foi decapitado? Por que ele sofreu a experiência da degola? E Emmanuel sorriu e respondeu, quem mandou ele se meter na vida íntima de Herodes e de Herodíades? Essa é uma reflexão que deixamos para finalizar com essas considerações. O que Emmanuel quis dizer a Chico Xavier naquele momento é que o Batista era muito forte e vigoroso no seu discurso, mas que com a sua palavra, às vezes dando nome, citando personalidades, isso gerou a fúria do próprio Herodes e principalmente da sua amante na época, que acabou desencadeando a sua perseguição e a sua decapitação. O que é que isso quer dizer? Que nem tudo é karma do passado. Que há situações que nós vivenciamos aqui no mundo e que nós desencadeamos, que nós geramos. Porque o Batista poderia falar da corrupção nos meios que não deveria haver, justamente nos poderes públicos ou na administração do mundo, onde justamente não deveria estar essa prostituição. Todo mundo saberia onde é que era, mas ele não estaria citando nada, não revelando, não agindo de maneira a apontar equívocos, a condenar. Jesus muitas vezes condenava os equívocos da sua época, as injustiças, mas não necessariamente atacava pessoas, criticava pessoas frontalmente. Nós podemos falar hoje, inclusive, quantos erros nós temos na sociedade, quantas personalidades públicas utilizando mal a sua função, quantas pessoas nas artes, no cinema, no poder público, no poder financeiro, no poder internacional. E nós também, em nossos poderes microscópicos também, se utilizando mal. Então ele poderia falar dos equívocos da sociedade sem necessariamente atacar ninguém, nenhuma individualidade. E que nós, às vezes, geramos problemas e complicações por conta da nossa atitude intempestiva. Então essa é uma lição de Emmanuel que deixamos por final, para encerrar e naturalmente proporcionar reflexões aos nossos queridos amigos que nos acompanham. Gostaríamos de despedir-nos, agradecendo a oportunidade, sugerindo que nos escrevam e-mails, que façam-nos perguntas,
Façam-nos sugestão de tema. O nosso e-mail é raciocíniosespíritas@gmail.com e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.